Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Versão Brasileira. E é com muita alegria aqui que eu trago esse convidado que marcou a infância de muita gente, uma voz clássica da nossa dublagem. Queria agradecer Luiz Nunes, obrigado por ter topado participar. Imagina, é um prazer falar com vocês. Eu sempre digo que se não tiver o fã, se não tiver o público, não tem espetáculo, né? Certo. Mas diga aí. Maravilha. O celular tá lotado. Pegamos o cara. É o Salva, o Salva, o Salva da Sidra. Ele foi no ferro velho, foi ele que ameaçou o russo, porra. Me desculpa. Ele tá usando você, Raquel. Que merda, merda. E como uma pergunta de introdução, eu gostaria de saber sobre o seu início de carreira na dublagem. Como que você começou nessa arte e como você entrou para esse ramo? Cara, eu subi no palco de teatro com 8 anos de idade. Já era uma coisa assim que vinha desde a infância, a primeira infância, vendo. Meu pai me levava no circo ver circo-teatro, que naquela época tinha teatro no circo, né? O Aham. pessoal já fazia os espetáculos ali. Então eu tinha aquela vontade de fazer. Então, com 8 anos, já estava em cima de um palco fazendo a primeira experiência. Aham. Quando eu fiz 19 anos, eu fui para São Paulo estudar, que eu era de Marília, não havia muitas perspectivas por lá, não é? Uhum. Então, fui fazer escola de arte dramática lá na Universidade de São Paulo e já cheguei e fui bater na porta dos estúdios e procurar, né? Um dia Uhum. eu cheguei na frente de uma casa que era um sobrado da antiga IC e tinha um cara lá fumando na porta e eu falei para ele, aqui que dubla? Ele falou, a gente dubla, por quê? Eu quero ver como é que é esse negócio de dublagem. Esse cara é o Ezio Ramos. O Sensacional. Ezio Ramos olhou para mim, "Pô, você acha que... O que que você faz?" Eu falei, eu era ator amador em Marília, vim para cá para estudar teatro na USP e ser ator profissional. E eu quero dublar, quero fazer rádio, quero fazer tudo. Ele me levou para dentro do estúdio e eu estreei, assim, de cara. Já gravei o primeiro anel, ali pela Sensacional. bondade dele, e foi. E foi. Maravilha. E ali no início na IC, com certeza tinha grandes nomes da dublagem. Você se relembra de alguns deles que faziam parte? Nossa, além do Ezio Ramos, que é um grande nome da dublagem, né? Ao Uhum. meu lado estava o Borges de Barros, Chico Borges, Eleu Salvador, Marcelo Gastaldi, Maravilhoso. que posteriormente se tornou meu compadre, que foi padrinho de batismo do meu filho mais velho, Que legal. Gessi Fonseca, Leda Figueiró, o Carlos Seidel, que nós trabalhamos, fizemos muitas obras juntos, enfim, Aham. um período muito rico de pessoas maravilhosas, não apenas... Eles não eram estrelas, eles eram grandes dubladores com uma humildade maravilhosa, de braços É. abertos, e eu tive sorte de cair nesse celeiro de gente maravilhosa, de artistas maravilhosos que me ensinaram a trabalhar. Porque Maravilhoso. naquela época a sala de dublagem era uma sala de cinema, Uhum. de projeção de cinema. Então ficávamos todos juntos e eu ficava vendo eles dublando, eu falava, nossa, ele dubla com uma facilidade, eu vou, sabe? Aham. Enfim, eu tive a felicidade de começar entre grandes dubladores de verdade. Não é só grandes estrelas, porque hoje o pessoal vira estrela assim só porque dublou um anime. Então, né? Aquilo Aham. sim eram. Agora nós não tínhamos nem fone de ouvido, cara. Ensaiava com o som da caixa do cinema, da sala de projeção. Ok, vamos gravar. Não tinha som nenhum. Você já tinha que ter decorado o movimento, a boca, saber Aham. tudo o que ia acontecer e dublar. Esse tem sido o trabalho da minha vida por mais de 40 anos. Não tem nada à toa aqui. Depois de muita discussão e debate, todos nós chegamos à mesma conclusão. E qual é? Que uma vez que você explora todas as possibilidades científicas e você chega a um consenso, como você pode manter em segredo uma descoberta tão vital para a nossa existência? Pouco tempo depois, lá nos anos 70 ainda, existiu uma cooperativa de dubladores chamada Comarte, na qual você fez parte.
E eu gostaria de saber como que foi, né, a criação da Comarte e qual era a sua relação com os dubladores de lá. Bom, em 78 aconteceu uma greve de dublagem, uma parada nacional. Hum, Nacional, porque só tínhamos o Rio de Janeiro e São Paulo fazendo dublagem. certo. Os dois polos pararam de dublar porque nós não tínhamos nenhum respeito, nós não éramos respeitados com relação à remuneração, Certo. né? O dublador ficava o dia inteiro dentro do estúdio e se ele gravasse um anel, ele ganhava um anel, Uhum. R$ 3, R$ 4, Sim. digamos, né? Não havia um piso mínimo de 1 hora, não havia nada disso. E durante 3 meses de paralisação, a gente percebeu que os patrões, os donos dos estúdios foram dando algumas propostas e o pessoal apertado correu, começou a dublar de qualquer jeito. Nós formamos um grupo, né? Capitaneado aí pelo Osmiro Campos, pelo Saido, eu, Francisco José, Uhum. o Marcelo Gastaldi, a GC, blá, blá, e fundamos a Comarte, Cooperativa Mista de Artistas e Técnicos em São Paulo, e no Uhum. Rio de Janeiro a Combate, que era a Cooperativa Mista Brasileira de Artistas e Técnicos. E Certo. começamos um movimento nosso, nós passamos a ser donos do nosso trabalho, né? Uhum. Primeiros trabalhos, assim, os primeiros contratos, o principal foi com o senhor Silvio Santos, de onde veio o Spectre Man, Roddy Uhum. Rocket, duas obras que por acaso eu dividi com o Carlos Seidel, Aham. né? Aí nasceu assim a Comarte. O monstro ainda vive. Preciso detê-lo. As ondas do mar vão destruir a cidade. Estás aí? Peço transformação. Então devo aguardar nem que as ondas varram a cidade, e é isso? As ordens! E ali, mais ou menos nessa época, você teve seu primeiro herói, vamos dizer assim, que foi o que você citou, o Spectrum Man. Eu gostaria de saber como que foi, você foi selecionado para esse personagem, como que foi fazer a série. Olha, a escala foi feita pelo Marcelo Gastaldi, né? Certo. E não houve muitas dificuldades, não. Uhum. Ele me convidou para fazer e fui para a estante e fiz. E foi o Spectre Man e algumas obras daquele momento foram, digamos assim, as primeiras obras já dubladas a partir de vídeo, Certo. né? Que eu me lembro que o produtor do Silvio Santos lá chegou para a gente e falou assim: olha, a obra chegou, nós vamos passar para película, né? Que é fita de 16 Uhum. milímetros, aí a gente vai. O pessoal falou assim: espera um pouquinho, ela chegou em vídeo? Chegou, né? Que era um vídeo também dos primeiros, né? O Matic na época, Sim. né? Um box desse tamanho, assim, ó, uma caixa desse tamanho. E os monitores de edição da TV eram monitorzinhos, equivalente a, sei lá, uma TV de 14 polegadas. Aham. Mas aquele vídeo já tinha o timecoder, já tinha um fone de ouvido. Uma Então, evolução já, né? aí a gente praticamente estreou a dublagem em vídeo, não Hum. ainda digital, mas o vídeo analógico. Já se faziam dublagens de filmes de treinamento, coisas de empresas, tal, orientando as pessoas a trabalhar, tal, 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 feitas em vídeo, Uhum. que era o básico mais simples para eles, entendeu? Sim. E, enfim, foi assim. Aham. E o Spectrum Man foi uma série que teve vários ensinamentos, né? E ela é super atual se você assiste hoje. Tem vários ensinamentos que dá para usar hoje em dia. E marcou a Olha, no época meu também? canal no YouTube, o Luiz Nunes Art Maker, Uhum. eu tenho alguns vídeos que falam sobre o Spectre Man, né? Uhum. Por exemplo, eu tenho um vídeo lá que fala sobre essa pandemia que nós estamos vivendo. O exílio do Spectre Man, uma,
um episódio gravado por eles em 71, 72 no Japão, que nós dublamos 10 anos depois no Brasil, né? Em Uhum. 81, já falava que foi desenvolvido um vírus e se a pessoa saísse na rua, ela passaria esse vírus para todo mundo. Uhum. E o Spectreman recebeu a ordem dos dominantes para ir lá e dizimar aquela família antes que eles saíssem e espalhassem o vírus. O Sim. Spectreman, de coração, falou: "Espera um pouquinho, temos que dar vou tentar descobrir uma fórmula. Antes de condenar todo mundo à morte, vamos pensar numa vacina". Aham. É muito semelhante ao que aconteceu no mundo atual, né? Aqui no Brasil, teve pessoas que queriam já condenar os. Ah, velho pode morrer mesmo, dane-se, não tem problema nenhum e Uhum. tal, né? Ah, a vacina demora muito, isso aí não vai funcionar. E o Spectreman, já em 71, né, Uhum. no Japão, ele botou aquela família em exílio, trancado dentro da casa, e enquanto isso ele foi correr atrás de como salvá-los. Uhum. E, de certa forma, como uma metáfora, ele criou a vacina e salvou aquela família, salvou as pessoas que já tinham se contaminado e salvou a humanidade, que poderia ter sido feito hoje se Né? os governantes tivessem sido menos gananciosos e mais humanos, né? Por Uhum. exemplo, a coisa eclodiu lá na China em, sei lá, outubro, novembro de 19, por isso chama Covid-19, Uhum. né? E acharam que isso não ia dar em nada, e de repente os Uhum. turistas começaram a ir e vir, e espalhou e se tornou a pandemia, né? Uhum. Então, o outro lado, que é o mais presente na série Spectreman, é a questão da natureza, né? Uhum. Preservar a natureza, cuidar dos recursos naturais, Sim. é uma coisa que tem a ver com a própria cultura do Japão. Aham. Por exemplo, o rio principal que atravessa Tóquio era contaminado como é o Tietê de São Paulo. Uhum. E um cidadão, um cara, veja bem o que significa quando as pessoas querem, né? Um cidadão japonês correu atrás, prefeito, não sei o que, governo, coisa, ele falou: eu vou atrás. Ele sozinho reuniu um grupo de amigos, esse grupo de amigos reuniu mais amigos e tal, tal, tal. Eles conseguiram despoluir o rio que atravessava Tóquio. Uhum. Isso na vida real, não estou Sim. falando da ficção do Spectreman. Sim. Então, Sensacional. é uma cultura japonesa, essa questão de preservar a natureza, Uhum. essa questão de respeito humano. Tanto que um diplomata, uma pessoa de alto grau na política e de cargo elevado dentro de governos no Japão, quando ele é pego no flagrante de algum delito, o Uhum. cara prefere se matar. Aqui o Sim. cara é pego no delito, ele dá risada, dá a volta por cima e é candidato, vai continuar a vida em frente e vai embora. Entendeu? É uma Sim. grande diferença. Então, essa cultura está inserida dentro do contexto de Spectreman. Sim. Quando eu publiquei esse vídeo sobre o paralelo do Spectreman, tem um segundo vídeo que é paralelo do Spectreman dos anos 70 com a pandemia de hoje, Aham. teve um fã que falou assim: pô, isso parece que ele era tipo um Jesus Cristo, né? Foi mandado na Terra para salvar a humanidade. Falei, cara, de certa forma, sim. Aham. Pena que foi só ficção, né? É verdade. Mas é isso aí, é muito poético, né? Sim. É exatamente por isso que Spectreman continua vivo. Tem Uhum. milhões de seguidores no mundo, cara. A gente conversa com muita gente, muito adulto. O pessoal hoje que seguia, que assistia, tem 50 anos, 45, 50 anos para cima, porque foi lançado no Brasil em 81, nós dublamos em 81, foi lançado em 81. Na década de 80 foi passeando de um canal para outro Uhum. e durou mais ou menos, sei lá, uma década no ar, isso daí com sucesso. Certo. Então, as pessoas de 50, 60 anos conversam comigo com
aquela mesma expectativa, com aquela mesma ingenuidade da criança que eles foram quando assistiam. Que Isso é maravilha. muito bom, cara, Aham. entendeu? Por quê? Porque o Spectreman é um herói que pregou exatamente o que não estamos vendo mais no mundo, né? Hum. Respeito à natureza, respeito ao ser humano, respeito mútuo. Ele arrisca tudo para salvar alguém, você entendeu? É Uhum. assim. O que é mais errado? Vence. Se livrar de uma chata e ficar rico, ou vocês todos morrerem de um jeito horrível e ninguém ficar rico. Mas que merda! E quando eu falo horrível, meu amigo querido, eu quero dizer horrível. Vamos falar de outros atores que você dublou, além do ator do Spectreman. Você já dublou Peter O'Toole, já dublou Ben Kingsley, e eu queria saber quais foram seus favoritos de dublar. Ford, né? Olha, esses grandes atores não tenho preferido. É privilégio ter dublado eles, né? Certo. Quando eles eram todos galãs, eu era um jovem iniciante na dublagem, obviamente eu não tinha a menor condição de dublá-lo, Uhum. né? Eles amadureceram e eu amadureci, e aí começaram a vir obras novas deles, né? Nos Certo. últimos 6 anos para cá, por exemplo, e aí eu fui convidado a fazer testes de dublagem e Uhum. tal, e acabei dublando um longa-metragem com o Peter O'Toole, Uhum. né? Um com Robert Redford, o outro com Ben Kingsley. São o Redford e o Ben Kingsley tá aí no Netflix. O do Uhum. Peter O'Toole eu não sei onde está, mas é um grande filme. Eu chorei dublando. A cena muito, sabe, contou sobre os valores da arte e eu Aham. ali me emocionei. Por quê? Porque é um grande sacrifício você ser artista, ainda mais num país como o nosso. E Certo. viver dignamente da arte, então, puxa, é um privilégio, Hum. né? Infelizmente, né? Mas esse último, acho que foi o último filme do Peter O'Toole que você dublou. Ele. Foi o último filme do Peter Uhum. O'Toole. Ele tinha 80 anos, se não me engano, o ator. Aham. E depois que foi lançado o filme, acho que no ano seguinte ele morreu, né? Uhum. Certo. É. E depois de ter dublado vários anos ali, você teve uma pausa na carreira, certo? E retornou agora depois de vários anos. Vamos falar. Em 83 nasceu meu segundo filho em São Paulo e ele já nasceu com um problema sério no pulmão. E Hum. a mãe dele, que é falecida, ela era campineira. Uhum. E aí os amigos falaram assim: poxa, o pediatra, inclusive, que já cuidava do meu filho mais velho, né? Ele falou: vai para Campinas. O Cadu não vai sobreviver, não vai viver bem aqui em São Paulo. O pulmão Uhum. dele é muito frágil. Aí nós viemos para Campinas. Eu continuei dublando mais 1 ou 2 anos. E aí o cansaço um dia me fez quase passar por um acidente na rodovia dos Bandeirantes, Nossa. tarde da noite, que eu acabava encarando 2 períodos de trabalho dublando em São Paulo, fazendo rádio aqui à noite. E Uhum. aí eu resolvi parar e me dediquei à publicidade, fui Uhum. diretor de criação, diretor de comerciais durante 30 anos, que convergiu com a retomada do cinema, a retomada da dublagem, continuei paralelo, né? Certo. Foi uma grande escola, porque como diretor de comerciais, eu tive o privilégio de dublar monstros sagrados da Uhum. dramaturgia brasileira, da teledramaturgia, como a Fernanda Montenegro, o Orlando Drummond, Uhum. né? Em Sensacional. comerciais, né? Uhum. Ah, foi em 2005 que começou em Paulínia, aqui na Grande Campinas, Uhum. um movimento para o lançamento de um grande polo de cinema de Paulínia, né? Uhum. Que é considerado o maior dentro da história do cinema nacional e um dos do mundo, inclusive. Uhum. Aí meus filhos já criados, esse filho do meio já de boa com a vida, todo mundo tendo a sua vida, eu falei, bom, agora eu posso voltar a ser artista de novo.
E voltei, fui fazer cursos. Foi dentro de um curso de cinema que um colega quando eu me apresentei, ele identificou: você é Luiz Nunes, você dublou Spectre Man. Eu parei, eu dublei, uma coisa que eu tinha desconectado, né? Aham. 20 anos, ou um pouco mais até. Falei, foi, né? Ele falou, cara, tem um site na internet que fala sobre você, que fala sobre obras da infanto-juvenis e tal, tal, tal. Tem a sua foto lá, eu reconheci você. Aí eu peguei, cheguei em casa, fui para um site chamado InfanTV. E Aham. aí tem lá vários sites dentro daquele portal e um deles dedicado ao Spectrum. Eu vi lá todo o histórico do nosso trabalho, as fotos nossas, Uhum. minhas só não, de todos os colegas dubladores. Aí, cara, eu falei, putz, grilo, eu tenho que voltar a fazer isso, eu amo de paixão isso. E Maravilha. aí eu fui convidado a dirigir um estúdio em Campinas, que dentro da publicidade eu tinha um estúdio grande que era fornecedor nosso de áudio, né? Trilhas, Uhum. etc., para comerciais e tal. Aí, conversando, ele sabia que eu era ator, que eu era dublador, tudo. Vamos, um dia ele fez a sociedade com um cara e me convidou, porque eu não tinha tempo para me Aham. dedicar totalmente a isso, a eles, né? Uhum. Ah, mano, sabe, você provou daquela cachaça de novo, volta tudo. Aí foi. Me tornei diretor artístico, depois eu fui sendo lembrado em São Paulo, o pessoal começou a saber que eu tinha voltado, foi para lá, para cá, abandonei Entendi. publicidade, fechei a minha agência de propaganda, acabou com tudo. E hoje eu estou aqui feliz batendo papo com você. Olha que chique. Maravilha, sensacional. É, Um gladiador enfrenta seu oponente sozinho dentro da arena. Mas eu nunca estou só, porque vocês estão ao meu lado! E de você que dublou lá antigamente com os colegas na bancada, como é hoje em dia dublar remoto de casa, né? Totalmente diferente. Como é essa experiência? bom, houve uma transição antes de chegar no remoto, né? Aham. Como eu disse lá na década de 70, 60, 70, eu entrei na década de 70, na dublagem, ah, ficavam 10, 15, 20 dubladores dentro de uma sala de projeção, Uhum. onde você se revezava no microfone. Ah, sua fala, vai para o microfone, os outros faz vozerio, fica atrás. Parecia um set de filmagem, né? Quem vai falar fica em primeiro plano, sabe essas coisas. Aham. E, né? Quando nós passamos para com arte, que fizemos as primeiras experiências com vídeo, já começamos a reduzir, já dublava 2, Uhum. né? Já dava para fazer escala, por exemplo, começávamos uma escala com 2, 3, aí ia filtrando e eliminando os vários personagens, ficava o protagonista, né? E já Uhum. começou a isolar. Quando eu voltei a dublar, já estava na era digital da dublagem. Certo. Aí, sozinho e com recursos, né? Hoje mesmo eu ouvi de uma colega me dirigindo para Centauro, né? Uhum. Ela falou assim: Nossa, quem aprendeu a dublar naquela época hoje tira de letra. Uhum. Falei: existe uma certa dificuldade a dublagem, mas sem dúvida nenhuma. Quem aprendeu naquela época, hoje, vamos dizer assim, não é que seja um passeio dublando, mas Uhum. sente muito mais tranquilo dublando. Com Porque isso certeza. aqui, ó, Uhum. isso aqui você grava, hoje a gente assiste, são cenas curtas, né? Você sabe, o Anel tem 20 Uhum. segundos, né? Ou looping, lá no Rio é looping. Tem Sim. 20 segundos. Às vezes, dentro desses 20 segundos, você tem apenas um ó, uma reação. Às Sim. vezes, você tem um texto compacto de 20 segundos, né? Que Sim. aí você. Meu, a gente assiste uma, duas vezes, grava e próximo. E tanto que a média horária é de 20 a 30 anéis, mais ou menos. Às vezes você Uhum. faz um pouco menos, quando está muito compacto. A gente fala aqueles bifes enormes de textos, né? E quando está mais sutil, quando tem só uma reação, uma linhazinha, você acaba dublando 30 entradas dessas em 1 hora, Certo. né?
eu não vou, como eu disse agora há pouco, não vou dizer que é mais fácil. Dublar é uma especialização do ator, por Uhum. isso tem que ser ator, né? Que a gente, ali em tempo real, você bate o olho no boneco, olha no olho dele na tela e já sente ele, percebe o sentimento dele. Então, com essa vivência de palco, com essa vivência toda e com essa estrada de dublagem, você bate, é mais ou menos como nós, Uhum. na vida real. Quando você conversa com o seu amigo, com a sua namorada, sua esposa, se conversando, olhando no olho, você sente, percebe o sentimento Aham. dela, aí você Com consegue certeza. ser recíproco. Aí nasce a interpretação, o sincronismo, cara, eu gosto de dizer que é sine qua non. Se não sincroniza, vai embora, né? Não é dublador. Sei. Agora, toda essa vibe que vem com a emoção toda nasce de dentro de uma grande escola da arte do ator, que o palco e tudo mais. Certo. Nós temos que aprender a cantar, nós temos que aprender a dançar, nós temos que aprender a ser um humano, uma ferramenta, uma máquina pronta para fabricar qualquer produto, digamos assim, Uhum. aspas, né? Entendeu? Certo. Eu permito que façam incursões alimentares quando mudarmos de localização. Eu tenho sangue armazenado em recipientes frios. Tem animais nos níveis mais baixos. Você não vai ficar com fome. Não serei questionado por você. E nessa volta sua, você fez alguns já personagens maravilhosos, como por exemplo o Drácula do Castlevania da Netflix, que tá aí atrás de você. Castlevania do Netflix. Como que foi É, o dublar ele? Drácula. Ah, cara, Drácula, assim como o Megatron do Transformers. Eu Uhum. tenho uma facilidade de variáveis de timbre de voz, né? Uhum. E depois dos 30 anos, principalmente, a minha voz foi ficando mais grave, né? Então você consegue modular aqui. Ou então fazer aquele ingênuo do Spectrum, as ordens! Você percebe? Eu perguntaram para mim, você dublaria Spectre Man se viesse? Eu acho que dá para dublar. Eu Uhum. fiz uma experiência. Tem um seguidor nosso chamado Odil, ele fez um corte de um episódio que sumiu num incêndio na Uhum. TVS, uma arma para o Spectre Man. Todo mundo pergunta, você não dublou? Não, dublamos, mas queimou, sei lá, Exato. sumiu. E ele fez um corte de 4 minutos, eu dublei agora né? Claro, uma coisa assim bem trivialzinha, mas é muito curioso ver esse vídeo. Que Também legal. está lá no meu canal, no Luiz Nunes Artmaker, Luiz Nunes Ah, Artmaker, no vamos YouTube. falar sobre o seu canal já já. Vamos falar sobre ele. Então, E... o Drácula, cara, o Drácula é um misticismo, né? Uhum. Ele vem lá da Idade Média. Na Idade Média, Maurício, Uhum. com aquela história da Inquisição, perseguindo o pessoal que mexia que eles chamavam de magia negra, que na Uhum. verdade era química, era, Sim. sabe, quem tinha alguma inteligência era perseguido, né? É Uhum. mais ou menos assim. Hoje a gente vê aí, não pode ter cultura. Se você tem cultura, você é perseguido, né? Imagina um cara inteligente do meu lado, ô louco, mata esse negro. É. Aí eles criavam aqueles mitos, né? E o Uhum. Drácula é um mito criado na Idade Média, tipo bicho-papão, que Sim. vai acabar com você, né? E o Drácula, eu estou falando de metáforas, tá? Não Uhum. vamos, o Nunes falou que foi criado. Não. Ele vem exatamente, tanto que você assiste Castlevania, exatamente todos aqueles conflitos da Idade Média de perseguição de cristãos, perseguição disso, perseguição dos mitos, Uhum. inclusive, a difícil convivência entre humanos e vampiros, porque eles eram os algozes, eles eram criados para destruir os humanos, Uhum. eles eram criados exatamente para não ter ideias pensantes que não fosse aquela, por exemplo, como diz na Idade Média, que a igreja queria, não podia, né? Sim. A Joana d'Arc está aí a história dela, foi condenada à fogueira porque ela pensava, né? É. A Lisa, que é a esposa do Drácula,
foi condenada à fogueira porque ela era uma alquimista, ela desenvolvia o que eles chamavam de poções mágicas, ela, na verdade, estava desenvolvendo remédio para curar as Uhum. pessoas, mas não Uhum. podia, né? Ela É. foi para a fogueira. Foi para a fogueira e o Drácula ficou fera, né? É. Detonou, acabou com tudo e etc, etc. Não vamos dar spoiler, porque, mesmo já tendo ido para o ar, É. é uma grande série que as pessoas devem assistir se não assistiram. E agora você vai se curvar perante o meu mestre. Ou pelo menos encara a briga dessa vez. Os australianos são péssimos em arremessos. Depois de todo esse tempo, eu estou livre. Eu estou livre! Bom, continuando a falar um pouco dos vilões que você fez, por exemplo, como você citou, o Megatron, e recentemente você deu a notícia do Lord Zed, que você está dublando, né? Zed, é. Como é dublar esses personagens que já fizeram parte da infância de muita gente e dar continuidade a eles agora? Olha, vamos falar da novidade, Lord Zed, né? Power Rangers. Sim. O Paulo Flores, né? Uhum. Foi dublador dele foi o primeiro e único dublador antes de acontecer a morte dele, né? Sim. Mas o personagem já tinha sido eliminado da série, Uhum. ele morreu, aspas, na série. Aí, o ano passado, nós estamos falando de 2021, Uhum. né? Surgiu uma retomada de Power Rangers, né? Uhum. Eu posso até estar falando bobagem, que eu não sou assim tão aficionado, Combina. né? Né? E me convidaram para fazer o teste, Hum. exatamente por causa dessas referências do Megatron, do Drácula, por causa desse grave que eu tenho quando eu trabalho com personagens assim, né? Uhum. E eu ganhei o teste, né? Tanto que eu tenho muito pouca familiaridade com a série, Certo. né? Foi um período assim que eu estava mais focado na publicidade, Uhum. dirigindo. Quando você está dirigindo essas coisas, é como o cinema, nossa, cara, você fica semanas em cima disso, sai, vai, blá, 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 não dá tempo de ver TV, não dá tempo de ver nada. E aí, quando eu tenho tempo, eu fico mais em assistir filmes e tal, né? Uhum. Eu fiquei bem ausente mesmo dessas coisas todas. Ah, o que tem de interessante? O Lord Zed, ele é um boneco gostoso de dublar, Uhum. porque ele é hilário, cara. Ele é um vilão, mas é um vilão hilário, na minha Sim. opinião. Ele é muito engraçado. A malvadeza dele é extrapolada. Por Uhum. isso que num dos videozinhos, no short que eu publiquei, eu falei, o que marca na voz do Lord Zed? Ah, aquela gargalhada que parece um bruxo, Uhum. né? Ele vem aquela coisa assim de soco, meio que com pulso de voz, né? Sabe, vai, né? Sensacional. Estica aquela gargalhada louca dele lá. Então, Hum. eu me surpreendi, porque a mesma coisa aconteceu com o Spectreman, que Uhum. 20, 30 anos depois, um colega dentro do curso de cinema, você que fez. Beleza, eu gravei o Megatron, o Power Rangers, o Lord Zed. Nessa retomada, ele não foi muito presente. Certo. Tem pequenas entradas, eu acho que um ou outro episódio que ele entra um pouquinho mais, mas eu dublei. Eu não lembrava nem o nome do personagem que eu tinha dublado, eu estava fazendo uma Uhum. escala. Hoje, até às 5 da tarde, eu fiz 6 escalas. Nossa. Olha, juro para você que eu não me lembro o que eu dublei de manhã. Uhum. A gente guarda muito aqueles personagens que você tem fixo, que é um protagonista, que é um coadjuvante importante de uma série que se repete, que vem várias Uhum. vezes, aí você fica na cabeça. Mas no dia a dia, cara, e o Lord Zed veio em escalas pequenas assim, né? Uhum. Aí, eu acho que foi há 2 meses atrás, um
fã fez, sabe aquelas artes que coloca a foto da gente no meio e os quadradinhos em volta, assim, com Sei. personagem? E esse cara fez uma coisa, fez um grande favor para mim, porque o pessoal gosta mesmo quando a gente dubla anime, né? Uhum. Essas coisas, embora seja muito parecido com Tokusatsu, porque mistura boneco com gente, Sim. né? Aí ele fez uma arte de animes que eu dublei Aham. nessa retomada, nesses anos que agora atrás, né? Aí eu vi lá, que legal, poxa, até publiquei, né? Fiquei feliz com ele. E no meio dos comentários, nossa, né? Tem o Danilo, que tem o Tokudok, um canal grande, o cara me entrevista lá da Espanha, de Madrid. Ele fica ele mora em Olha que Madrid, legal. ele é daqui de perto, viu? É de Piracicaba, se não me engano, Aham. mas mora em Madrid há muito tempo, Sei. né? Ele me entrevistou o ano passado pelos 50 anos do Spectre Man. Uhum. Ele mesmo comentou: Nossa, que surpresa boa, você está dublando o Lord Zed. Aí veio outro: Caramba, meu, verdade. E eu falei: Ó, vou dar uma satisfação para esse pessoal, né? Foi É. aí que eu fiz esses dias atrás aí 2 shortzinhos lá pro YouTube, É. falando, principalmente quando eu soube que a voz anterior tinha sido do Paulo, que ele Uhum. era não apenas um grande dublador, ele era um cavalheiro, um gentleman. Uhum. Mas eu vou dizer uma coisa para você, eu não penso muito nos animes que ele fez. Eu Uhum. penso, por exemplo, aqui em A Espera de um Milagre, que ele dubla aquele ator. Meu filme favorito. Pô, mano, que trabalho de dublagem aquele. Eu não vou. Maravilhoso. Eu me lembro que eu assisti sei lá quantas vezes o filme e eu ficava. Eu não estava vendo uma dublagem, eu estava vendo um intérprete. Que Uhum. trabalho maravilhoso que eu falei, caramba. Vou dizer uma coisa para você, Maurício, quando você respeita as pessoas dessa forma, cai uma responsa na cabeça. Uhum. Falei, cara, só era ele, agora eu sou a segunda voz do Lord Zed. Olha, que eu tenho uma puta responsabilidade pela frente, Com cara. certeza. Ainda bem que parece que os fãs de Lord Zed receberam a minha voz com alegria, falar: "Nossa, ficou muito bom", e não Uhum. sei o quê, porque a hora que eu soube que a voz inicial era dele, eu falei: "Ih, velho, os caras vão me massacrar". Imagina, imagina, Ainda mais que dublado em Campinas, o pessoal meteu o pau no imagina. povo de Campinas aí há muito tempo. Tem dono de estúdio em São Paulo que fala: "Essa droga desses paraquedistas", e agora tá batendo palma para nós. E o pessoal todo dublando lá e ele tá faturando em cima das séries que saíram daqui e foram para lá. É. Por quê? Eu fui um dos professores aqui e vou dizer Uhum. uma coisa para você, meu amigo. Diga. Eu peguei uma nata de atores e grandes atores formado numa das melhores escolas de atores do Brasil, que é da Unicamp. Aham. Esses meninos, e eu fui trazendo alguns mais maduros e outros que apareceram, tal, 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 e mais os que já estavam ali trabalhando com o estúdio. Cara, claro que tinha gente aprendendo, era uma praça nova, nós não estávamos nessa conexão. E eu não tinha nem ideia, cara, eu estava fora do mercado. Quando eu vi a responsabilidade, fui para São Paulo, fui atrás de sindicato conversar com eles. Não, 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 vai regulamentar tudo. Tanto que está Uhum. tudo igual. Agora estamos trabalhando. Você vê Tata Guarnieri dublando aqui, você Hum. vê o próprio Wendel já fez coisas para Campinas e Sim. etc. Acabou. Por quê? A gente provou para eles que aqui teve sim a fase de aprendizado, Uhum. mas ninguém aqui é paraquedista. É. Todos grandes atores, atores formados com DRT e escambau, entendeu? Uhum. Então, Lord Zed está sendo dublado em Campinas, Maravilha. assim como outras grandes séries. Pô, o Drácula eu comecei a dublar aqui, foi Hã. para São Paulo depois. Dr. Paul, que é um grande veterinário americano, eu já estou aí, sei lá, 17ª temporada. Começou aqui, agora, Uhum. há um tempo atrás foi para São Paulo, e eles preservaram poucos,
Só preservaram o protagonista, que sou eu, e mais alguns, porque o estúdio, o dono, o Uhum. responsável, o próprio Dr. Paul, falou: não, eu quero essa voz, mantenha esse elenco, entendeu? Sensacional. O Lord Zed, cara, eu acho que, para mim, tá? Eu sei que Uhum. o pessoal que segue Power Rangers desde lá, porque ó, essa geração nova não era nem nascida. É. Power Rangers é da minha, vamos dizer, do início da minha carreira, praticamente. Uhum. Só que tava no Rio de Janeiro, se não me engano, Sim. né? Não era de São Paulo, então eu não tive acesso, né? Uhum. Mas assim, eu me senti mais importante como herdeiro de um trabalho do Paulo Flores do que propriamente porque cara, quando você fala espera de um milagre, aquele dublador foi É. a primeira voz do Lord Zed e eu sou a segunda. Ah, mano, a Maravilha. gente sua frio aqui na hora de gravar, cara. Aqui é o meu home studio. Sensacional. Sensacional. E graças a Deus essa dublagem de Campinas, que eu sempre defendi também por vários trabalhos, Rick and Morty, La Casa de Papel foi dublado aí, Dentre, Começou aqui, também foi para São Paulo, La Casa de Papel. dentre muitos outros, né? E os estúdios. os dois Não, também. dublamos obras geniais aqui, velho. Aham. Obras geniais, maravilhosas. Não era assim chegar e dublar, não. Eu tinha os cursos e eu fazia oficinas. As oficinas que eu ministrava eram para afinar o cara para dublar, sabe? Afinar, Uhum. detalhar o cara para dublar. A Uhum. minha direção era uma aula, porque a gente trabalhava com cuidado, e Uhum. não se preocupava com o tempo de dublagem, se preocupava com a qualidade que ia ser feito. E é isso. É isso que importa realmente para uma boa dublagem acontecer. É todo o preparo por trás ali, para o produto final na tela estar bem dublado. E parabéns por esse trabalho aí, viu? Olá pessoas, bem-vindo ao meu canal Luiz Nunes Artmaker. Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas das obras bacanas que eu tive a honra de dublar grandes atores, personagens de séries importantes. Eu diria que não são as mais badaladas, mas na minha carreira algumas delas e alguns desses atores fazem parte da história. E como agora é um encerramento da nossa conversa, eu queria falar sobre o canal Luiz Nunes Artmaker. Queria saber como que teve a ideia de criar um canal, como que o pessoal pode estar te seguindo, vendo seus vídeos aí no YouTube. E fala um pouco aí do seu trabalho no YouTube. Bom, há, sei lá, 15 anos atrás, eu comecei um canal que depois que tinha vínculo com a minha empresa, o endereço de e-mail, etc. Uhum. Aquilo não era tão importante para mim. E eu coloquei lá um vídeo falando, mostrando o Spectre Man. Olha, eu dublei esse cara. Olha, aí fiz crônicas. Era um canal sem pretensão nenhuma. Uhum. Há 4 anos atrás, mais ou menos, eu fui convidado para uma feira de cosplayers, né? E aí, nesta feira, que era sobre literatura, o pessoal quadrinista Uhum. de anime, faz os gibis, né? O pessoal de arte, o pessoal que desenvolve bonecos, o pessoal lá. Eu fui lá, fui convidado, dei entrevista, bati papo, fiz palestra para eles. Aí uma jornalista perguntou: e aí, qual o seu canal para o pessoal continuar te seguindo? Eu falei: canal, não lembro. No YouTube não tenho. Eu tinha um, mas perdi, nem sei a senha, né? Como eu não tenho mais aquele e-mail, não lembro a senha, é difícil eu recuperar, né? Uhum. Aí, uma menina que era administradora daquela feira, fazia parte da administração daquela feira, Uhum. ouviu aquilo, falou: puxa, né? Ele não pode ficar sem um canal. Ela me apresentou um designer, Certo. que é o Júnior Ribeiro, e apresentou ele falando assim: o Júnior era meu fã, eu faço de graça, cara, vou montar um canal para você.
E ele Maravilha. me acompanhou durante 2 anos, mais ou menos, 2 anos e pouco. Eu passei a remunerá-lo, claro, né? Não era uma remuneração, mas pelo menos para ele não trabalhar de graça. Mas o Uhum. cara se dedicou a me ajudar. Bom, por que que se chama Luiz Nunes Art Maker? 2 motivos. O primeiro é óbvio. Tem não sei quantos Luiz Nunes por aí. Eu fiquei surpreso, eu pensei que eu tinha um nome único, né? Mas tem inclusive ator, se não me engano. Quando Uhum. eu, na época que eu estava me formando, que eu tive que registrar um nome, eu tive que. Era a época da ditadura militar, anos 70, Uhum. você tinha que ir na Polícia Federal registrar um nome, porque senão você virava bandido, né? Não podia, você tinha que usar o seu nome, né? Meu primeiro nome é Benedito, eu me chamo Benedito Luiz. Uhum. E na família me chamam de Benê. Aí eu fui tentar registrar o nome Benê Luiz, Benê não sei o quê, e tinha muito Benê. Inclusive Uhum. Benê Nunes, que era Aham. um pianista que o Tim Maia tem uma música que ele homenageia esse Benê Nunes, Uhum. pianista carioca. Falei, cacete, e agora? A minha mãe, meu home studio chama Regina Nunes, Uhum. em homenagem a ela. A minha mãe foi quem me apoiou na carreira artística. E aí eu falei, vou colocar Luiz Nunes, que eu tenho Luiz no nome, minha mãe é Nunes, eu vou colocar Luiz Nunes. Aham. Beleza. Aí, Artmaker, falei, putz, precisa botar alguma coisa aí, porque senão eu não consigo registrar um canal como Luiz Nunes. Aham. Artmaker, Artmaker. Aí o Júnior falou, pô, Artmaker é legal, mas por que Artmaker? Falei, porque eu vou fazer uma coisa geral, de arte. O que Aham. significa Artmaker? Fazedor de arte, mas não é fazedor de arte, eu sou arteiro. Desde customizar uma máquina de costura e transformar numa mesa de centro da minha varanda, tem o vídeo lá eu fazendo. Aham. Cuidar de orquídea, tem lá vídeo fazendo. Temperar amendoim, tem lá eu fazendo. Fazer uma caipirinha de cerveja, tem lá eu fazendo. Criei pizza, tem lá pizza lá, criada por mim, pizza. E tem os vídeos que falam de dublagem, que fala de cinema, que fala... E mais recentemente, eu fui cutucado por uns estúdios perguntando se a gente cantava, Certo. para poder fazer testes de dublagem, etc., cantando também, porque tem Uhum. muito musical, né? Sim. E aí meu filho mais velho é músico, um grande maestro, arranjador, tudo. E nós tivemos, inclusive, uma banda nos anos 70, 80. Aham. Aliás, peraí, começou em 1990. Nós tínhamos uma banda chamada Banda 2, ele e eu, Uhum. né? Depois a banda foi crescendo, Sensacional. fomos botando mais instrumentos. Aí nós fizemos recentemente, os Beatles lançaram Get Back, Uhum. Beatles, nós lançamos Get Back Banda 2. Tem lá um mini curta-metragem contando a nossa história na música. Mas por Maravilha. que eu fui fazer música? Porque esses estúdios pediram, eu falei, ele chama Luiz Augusto. Hugo, me ajuda aí a gravar uns clipes, uns videoclipes cantando, que o pessoal quer saber se eu canto. E, Aham. obviamente, aqui em Campinas, no estúdio que eu estava trabalhando, os caras são grandes músicos, eu fiquei quietinho, ninguém sabia que eu cantava. Sou péssimo perto deles, eu não sou cantor, eu Imagino. gosto de dizer, deixar claro, eu sou um ator que canta. Ser Uhum. cantor é outra coisa, né? Então, tem vários videoclipes maravilhosos, eu faço questão de produzi-los muito bem, Uhum. né? Mesmo que o cantor não seja lá essas coisas, a produção é Imagino. bonita. Imagino. Então, tem conteúdo para tudo. Eu estou preparando agora, está em fase de edição, um vídeo Uhum. falando sobre a origem da dublagem, como surgiu a dublagem no mundo. Que E maravilha. tem como pano de fundo um filme clássico, Singing in the Rain, Aham. Gene Kelly e tal. O Singing in the Rain conta a transição do cinema mudo para o cinema falado e por que teve que dublar, né? Aham. Por exemplo, a atriz que era o Gene Kelly e uma atriz faziam os dois grandes astros de Hollywood do cinema mudo, Uhum. e ela tinha uma voz totalmente esganiçada, desafinada. Foram fazer o primeiro filme sonoro, não deu para ouvir. Aí tiveram que arrumar uma outra atriz para dublar ela.
E aí os grandes astros da Broadway, do teatro musical, que dançavam e cantavam, como era o personagem do Gene Kelly, tranquilo, porque os caras cantavam e dançavam. Tanto que no Brasil foi a mesma coisa. Na Atlântida, você assiste os filmes da Atlântida, é tudo musical, porque todo mundo que trabalhava no teatro de revista, né? Então, estamos em fase de produção. Tomara a Maravilha, Deus que daqui para a semana que vem eu suba a origem da dublagem no mundo, maravilha. né? Então, é um canal que eu não estou com um grande número de seguidores. Está completando 3 anos agora que esse canal foi lançado. Eu tenho 2.700 seguidores só lá, inscritos. Agora eu faço o que eu quero, eu estou me divertindo cantando. Se tem 50, 100, 200 admirando o que eu faço, tá chique. Se eu gravar um vídeo, botar lá e 10 curtir, maravilhoso. Quando eu estava fazendo teatro, cara, e não é muito... Eu tive um espetáculo, por exemplo, que eu fui num teatro, tinha 1.500 pessoas. Fazendo fila, eu tive que fazer sessão extra. Esse mesmo espetáculo, eu fui para um teatro que tinha 3 pessoas, e as 3 pessoas eram um amigo meu convidado. Tinha ele, a esposa dele e a filha dele. Aí o diretor disse, você vai fazer o espetáculo? Eu falei, claro. O cara veio lá do fim do mundo para assistir. Então, se no meu canal tiver 3 falando, ok, adorei esse vídeo, tá chique. Isso aí. Tem 2.700, eu juro que eu esperava ter uns 100 mil em 3 anos, porque a minha ideia era que aquilo ia monetizar para eu ter verba para produzir teatro. Mas se não tem, eu faço o que eu gosto e as pessoas gostam do que eu faço. Então tá. É meia dúzia? Que chique. É uma família. Eu conheço todo mundo pelo nome. Maravilha, maravilha, sensacional. Pessoal, o link do canal Luiz Nunes Artmaker tá aqui na descrição do vídeo. Entre aí, acesse porque o conteúdo é de qualidade. Eu sou inscrito do canal já tem um tempo e vale a pena conferir cada vídeo lá, viu? I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. E agora eu queria te agradecer muito por ter topado participar, por ter dado essa entrevista maravilhosa, esse bate-papo. De coração, muito obrigado. Espero que tenha gostado de participar. Cara, como eu disse no início do nosso papo, sem o público não tem espetáculo. Sem o fã não tem o artista. Então, eu que agradeço o carinho de todos vocês. Eu agradeço por existirem tantas pessoas que motivam os produtores a produzir e produzindo, tendo tantas obras para a gente dublar. Os streams aumentaram porque aumentou a audiência. E se aumentou a audiência é porque estamos fazendo um bom trabalho. E temos tantos colegas maravilhosos que eu rendo hoje a homenagem ao Paulo Flores, que foi meu antecessor de Lord Zed, e tantos outros colegas que faleceram agora nessa pandemia, que estão deixando saudade. E eu peço para vocês isso, cara, se cuidem, cuide da sua saúde, porque você estando bem, você vai ajudar a sua família, os seus amigos a estarem bem. E todos nós queremos nos ver sorrindo. Não é assim? É isso aí. É isso aí. Falou, Maurício Douglas Greco Júnior. Tá vendo? Belo nome, hein, velho? Quando eu crescer, eu vou querer um nome desse. Maurício Douglas Greco Júnior. É isso? É isso. Maravilha. Pessoal, deixe seu like no vídeo, compartilhe com seus amigos que também são fãs de dublagem e até uma próxima. Beijo, pessoas.